Bem, continuando aqui, na aula anterior eu acabei esquecendo de mostrar para vocês o text align justify para justificar o nosso texto. Olha só, temos agora o nosso texto justificado. Tranquilo? Então, beleza, vamos aprender aqui mais algumas propriedades, né? A primeira vai ser o text indents, que serve para criar um recuo na primeira linha. Veja bem, a primeira linha está começando aqui, e a gente vai adicionar um recuo, certo? O recuo vai ser de 20 pixels. Então, temos agora um recuo de 20 pixels na primeira linha do texto. Tranquilo? Bem, temos mais uma propriedade aqui que é bem simples, que é o line height, que define a altura das linhas. Então, se eu colocar aqui 30 pixels, cada linha vai ter 30 pixels. Colocando 25, cada linha vai ter 25 pixels. Bem, a gente pode determinar também a direção do texto com a propriedade direction. E aí a gente pode determinar aqui que ela vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Como? Com RTL, ou seja, right to left, direita para a esquerda. Se a gente atualizar aqui, veja que o texto agora está da direita para a esquerda. E se a gente colocar agora um LTR, ou seja, left to right, da esquerda para a direita, o texto vai ficar da esquerda para a direita, tá? Como é o valor padrão. A gente pode também alterar o espaçamento entre as letras com a propriedade letter spacing. E a gente adiciona aqui o valor de espaçamento. Vou colocar aqui 5 pixels. Então, eu determinei que o espaço de uma letra para outra seja de 5 pixels. Eu posso colocar também um valor negativo, de menos 2 pixels. Beleza? A gente pode determinar também o espaçamento entre as palavras, com word spacing. Então, eu vou colocar aqui 0, tá? Se eu atualizar, ele continua com o valor padrão. Se eu colocar um valor negativo, menos 3 pixels. Perceba que as palavras vão dar uma encostada, né? Então, eu vou colocar aqui 4 pixels. Veja que já deu uma esticada aí no espaçamento. Então, para finalizar, vamos aprender a trabalhar com text shadow, ou seja, vamos adicionar uma sombra ao nosso texto. Então, quais são os parâmetros que nós vamos adicionar aqui para que essa sombra apareça ao texto? Primeiro, a posição horizontal da sombra. Vou colocar aqui 3 pixels. E agora a posição vertical. Vou colocar 3 pixels também. Agora, a gente vai determinar o desfoque. Não é obrigatório, mas eu vou colocar aqui 4 pixels. Depois você vai entender por quê. E, por fim, a cor da sombra. Tá? Você pode colocar em RGB, hexadecimal. Eu vou colocar apenas o nome aqui, red. Beleza? Salvei e vou atualizar o meu texto. Então, perceba que o nosso H1 agora ficou com a sombra. Que a sombra não ficou chapada, ficou com um desfoque, né? Um blur. Então, eu vou tirar esse blur. Como eu falei, não é obrigatório. Então, se eu tirar e atualizar, perceba que temos uma sombra vermelha, mas sem o desfoque. Tranquilo? Eu vou adicionar aqui na posição horizontal apenas 1 pixel. Se eu atualizar, perceba que ele já alterou a posição da sombra. E na posição vertical, eu vou colocar 30 pixels. Você vai perceber que a sombra veio cá para baixo. Se eu colocar menos 30 pixels, a sombra foi lá para cima, tranquilo? Então, deu para entender mais ou menos aí como é que funciona, né? Então, um abraço, até a próxima.